Muito bem. Continuando dentro daquilo que nós passamos a respeito da sequência dos evangelhos, do ministério de Jesus, nós estamos caminhando agora para, no terceiro ano, né, indo para aquilo que seria o final do ministério de Jesus, com a sua morte, a sua ressurreição. Então nós estamos aqui nesse último ano, passando por alguns momentos, e esses momentos são momentos fantásticos, que nós vamos comentar. Nos deparamos, nesse momento, ali nos textos no Evangelho de João, no capítulo 7, que dizem respeito à festa dos tabernáculos. Então Jesus ele está participando da maior festa que o povo, né, fazia, que é exatamente a festa dos tabernáculos, né? Então essa festa dos tabernáculos, ou também chamada festa das cabanas, ela tinha ali dois motivos. Primeiro, ela lembrava das moradas no deserto, de como o Senhor ele os acolheu ali, né, no deserto, não deixou faltar nada, a bondade do Senhor para com Israel ali nesse tempo de caminhada, e a misericórdia também em relação a eles enriquecerem com os frutos da terra. Então, era uma festa que durava 8 dias, e nesses 8 dias eles passavam momentos muito importantes daquilo que eles viveram no deserto. Então, como nós já comentamos antes, Israel tem um relacionamento muito íntimo com o deserto, né? Tem um relacionamento assim de ter sido tratado no deserto, ter sido toda uma geração renovada no deserto, de ter as profecias dizendo que aquele que abriria o caminho do Salvador viria do deserto, o próprio Salvador viria do deserto. Então, o relacionamento com o deserto ele é muito importante. Então, a festa dos tabernáculos, ela era muito importante. O que eles faziam? Eles faziam um modelo daquilo que Neemias, na repatriação de Canaã, ele, lendo os textos da Torá, né, lendo ali os textos de Moisés, ele falou, olha, nós nunca fizemos isso. Então nós vamos fazer isso agora. E o modelo daquilo que Neemias fez na repatriação de Canaã, ele perdurou pelos séculos em Israel. Então, em Neemias capítulo 8, do 14 ao 17, nós temos um texto que diz assim: E acharam escrito na lei como o Senhor havia ordenado a Moisés que os filhos de Israel morassem em tabernáculos durante a festa solene do mês 7º, e que proclamassem e fizessem apregoar todas as suas cidades e por Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de oliveira silvestre, ramos de murta e folhas de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer tabernáculos, como está escrito. Saiu, pois, o povo e trouxeram e fizeram para si tabernáculos, cada um sobre o seu próprio terraço e em seus pátios e nos átrios, na casa do Senhor e na praça, na porta das águas e na praça da porta de Efraim, e toda a congregação dos que haviam retornado do cativeiro fizeram tabernáculos e moraram nos tabernáculos, coisas que os filhos de Israel não tinham feito desde os dias de Josué, filho de Num, e houve grande alegria. Então, nesse texto aqui, mostra, no período da repatriação de Canaã, os concertos todos que Israel teve que fazer, porque Israel foi repatriado em Judá, né, na cidade de Jerusalém. Judá foi repatriado na cidade de Jerusalém, e eles acabaram também fazendo coisa errada, aquilo que não devia. E quando Esdras veio, algumas coisas foram consertadas, mas quando Neemias veio, ele colocou a casa em ordem. Não foi simplesmente um muro. O muro é mais figurativo, né? O muro, ele dá a ideia de você ter um espaço, de você ter uma organização, mas internamente teve muita organização a ser feita. Uma delas foi exatamente isso. É uma festa de honra ao Senhor, de gratidão ao Senhor. E o que é que o povo fazia? No tempo, então, Jesus ele chega ali em Jerusalém, e o povo pegava exatamente os ramos das árvores, né? Pegava ali aquelas folhas, e eles faziam cabanas nos quintais, nos eirados, nas casas, no templo, onde tinha a rua mais larga, eles faziam na própria rua, e eles moravam por 8 dias ali. E foi nesse momento que Jesus chega, e eles estão fazendo a comemoração da maior festa. É a última vez que o Senhor vai participar da festa dos tabernáculos, e ele está ali vendo todo aquele ritual que está acontecendo. E nós nos deparamos então com Jesus interagindo com isso, já no Evangelho de João, capítulo 7. Então, João, capítulo 7, versículo do 37 ao 39,
a gente tem o seguinte: no último dia, o maior da festa, Jesus, se pôs de pé e, alçando a voz, disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que crê em mim, como disse a Escritura, de seu ventre fluirão rios de água viva. Claro que ele disse isso acerca do Espírito Santo, não é? Olha que interessante, né? Nós nos deparamos aqui com Jesus falando que ele é a água da vida. Mas por quê? Porque a gente acabou de falar da festa dos tabernáculos. E acontecia assim: todo dia da festa dos tabernáculos, o povo ia, eles pegavam um copo de ouro e iam até o tanque de Siloé, enchiam aquele copo, traziam em procissão e derramavam no altar, em comemoração à água que fluiu da rocha no deserto, porque no deserto muitas coisas aconteceram. Um marco para eles importante foi exatamente isso: não faltou água, né? E aí o que eles fazem? Eles fazem a procissão da água, a procissão da água da rocha, né? Então eles tiram a água do poço e trazem e jogam ali no altar aquela água. Quando o Senhor está com os seus discípulos e ele vê aquela procissão passando, aí é que ele diz isso, né? Ele fala exatamente isso: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque a água que fluiu da rocha era exatamente a água de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo fala: quem não beber de mim, né, não tem parte comigo. Falando isso do sangue dele. Mas também falando que rios de água viva fluiriam da pessoa pelo Espírito Santo. Porque ele é aquele que doaria o Espírito Santo, né? Então, ele fala a respeito de ele ser a água da vida exatamente no momento dessa procissão da água. Então, não é que ele traz um assunto do nada. É que na Bíblia, para a gente, o assunto aparece do nada. Mas, se a gente for contextualizar, ver o que está acontecendo lá, estava tendo uma solene procissão das águas que saíram da rocha, né? E ele vê aquilo e ele aproveita e fala. Então isso é legal, porque toda oportunidade que a gente tem de ver alguma coisa e poder ali transferir aquilo para a pessoa de Cristo, transferir aquilo para o Senhor, para Deus. De repente a gente está assistindo um filme com um amigo, a gente está vendo uma notícia na televisão, também transferir essas coisas, levando para uma segurança em Deus, levando para uma direção em Cristo, né? Toda a chance que a gente tiver de falar do Senhor, que o Senhor nos dê estratégia para isso, né? E também, durante esses 8 dias, havia algo muito intenso que eles faziam, que era exatamente a repetição do decálogo. Então, ali, eles falavam os mandamentos, né, os 10 mandamentos, e ali o povo recebia aquilo com brados de júbilo, né? Porque foi o Senhor entregando a Constituição ao povo. Eles estão relembrando isso. A Constituição de Israel. E então eles passaram por esse momento e falam ali os 10 mandamentos, e nós nos encontramos, de repente, na passagem agora, em João capítulo 7, agora a partir do versículo 53, uma passagem muito emblemática. Primeiro que ela não tem nos manuscritos antigos. Isso foi inserido depois no texto, com os achados ali do Mar Morto, né? Que é exatamente o texto da mulher adúltera. Então esse texto, se você pega textos antigos, ele não tem. Se você pega uma Bíblia que preserva isso, ele coloca chaves ali, porque não existe, tá? Então pula uma série de versículos. Mas esse texto, ele é um texto que vem bem depois de se falar os 10 mandamentos. E é uma mulher que é pega em adultério. E um dos mandamentos é exatamente sobre isso, né? Fala ali a respeito do adultério. Era algo que era muito sério para eles, né? E realmente é para a vida social do casal, mas a questão da pessoa pega em adultério, a lei dizia que tinha que matar a pessoa, só que tinha que matar os dois. Tinha que matar a mulher e tinha que matar o homem, né? E tem uma mulher pega em adultério aqui. Então, João 7, do 53. Bom, e cada um foi para sua casa, e aí começa: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Então é uma sequência dos fatos acontecendo ali. O Senhor foi para o Monte das Oliveiras, né, orou, depois ele voltou para o templo, estava ensinando, e aí chega
Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem com o que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e falou. Mas o que acontece nesse texto é o seguinte: então, no dia anterior, eles tiveram toda aquela lembrança em relação aos 10 mandamentos. Ok, perfeito. Durante a noite, um adultério. Levaram ao Senhor. E o Senhor estava ali escrevendo alguma coisa no chão. Primeiro, se Jesus falasse para eles que a mulher não deveria acontecer nada com a mulher, ele estaria negando aquilo que foi um grande momento na festa anterior. E para o judeu era algo que era chave, né? Quer dizer, pecou contra a lei, principalmente esse tipo de pecado, se executa a lei, né? Eles infelizmente tinham essa prática de olhar os erros das vidas dos outros e ir correndo a contar isso para o sacerdote, né? Eles fazem muito isso. E aí o Senhor chega no momento e fala, viu? Fala a respeito de julgamento, né? E fala a respeito de perdão, porque eles não tinham, né, nem a questão do julgamento. Eles julgavam assim de uma forma sem limites, e perdoar é algo que eles não faziam, né? Então o Senhor fala esses assuntos exatamente por essas questões. E aqui então, se Jesus falasse a respeito de não cumprir a lei, então ele não era alguém que seria o Messias, porque o Messias veio saindo de tudo aquilo que a lei diz que aconteceria, né? E se por outro lado ele mandar matar, ele estaria contrariando aquilo que ele estava pregando, porque ele estava pregando amor, ele estava batendo em todo mundo e pregando perdão, e pregando amor. E aí realmente colocaram Jesus numa situação difícil. Mas é assim, existem alguns estudiosos que falam a respeito daquilo que Jesus estaria escrevendo no chão. Isso é uma incógnita. O que é que Jesus poderia estar escrevendo no chão? E aí tem várias teorias em relação a isso. Uma das teorias está em Jeremias 17:13. No 17:13, ele fala assim: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim será escrito no chão, porque abandonaram o Senhor, a fonte das águas vivas. Então é interessante esse texto de Jeremias, porque fala exatamente em relação à água da vida, que o Senhor acaba de... no dia anterior, né, ele havia ali se pronunciado como sendo a água da vida, ou água viva, né? E fala aqui a respeito de escrever esses nomes no chão em condenação. Então existe uma linha de estudiosos judaicos que diz o seguinte: Jesus estava escrevendo o nome de cada uma das pessoas que foram ali, que levaram aquela mulher para ele, e estava escrevendo o nome dessas pessoas no chão. Quando eles acusaram a mulher para Jesus e olharam no chão, eles começaram a ver os nomes deles ali, e isso fez com que eles parassem e refletissem. Então isso é uma teoria do que Jesus estaria escrevendo ali no chão. Uma outra teoria sobre o que Jesus estaria escrevendo no chão seria exatamente aquilo que está em Oséias. No primeiro capítulo de Oséias, nós vemos o seguinte: Oséias, ele é o profeta que foi levantado pelo Senhor para se casar com uma prostituta, para que ele pudesse demonstrar para o povo de Israel que esse relacionamento do profeta com a prostituta era exatamente o relacionamento que Deus tinha com Israel, porque Israel estava prostituída diante do Senhor. Israel era como uma prostituta para o Senhor. E não só casar, mas ter filhos. E os seus filhos têm nomes, né? E esses nomes também são nomes que desprezam Israel. E pode ser que esses nomes o Senhor estivesse escrevendo no chão, né? Então, em Oséias 1:4, ele fala assim: disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel,
porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Então, essa história de Jeú, depois da morte de Jezabel, ele mata os 70 filhos de Acabe. E é, assim, um dos piores crimes que existem ali na Bíblia. São os 70 filhos de Acabe sendo mortos, e mais ainda, e da casa de Judá também, pessoas morrendo. E aí o Senhor fala a respeito desse crime, desse sangue, né? Que seriam aquelas pessoas que estavam sendo rejeitadas pelo Senhor. Porque realmente, né, a casa de Acabe e Jezabel estavam sendo rejeitadas pelo Senhor. Né? Ele usa isso, né, o nome do filho do sacerdote, para lembrar isso. Mas também pode ser o do versículo 6 aqui, ó. Tomou ela e concebeu e deu à luz uma filha, disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida. Ele também poderia estar escrevendo ali no chão desfavorecida, também, né? Poderia estar escrevendo Jezreel, desfavorecida, ou no versículo 9, né? Disse o Senhor a Oséias, põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então ele pode estar escrevendo esses nomes, e todo mundo conhecia as profecias de Oséias, e sabia como o Senhor encontrava em Israel, que não estava nos caminhos do Senhor, que estava fazendo aquilo que era errado diante do Senhor, uma filha prostituta, né? Ou uma filha, uma esposa, né? que estaria prostituída. E então, isso poderia fazer com que eles parassem e pensassem naquilo que eles estavam fazendo. Porque o Senhor, ele vai falar assim, aquele que dentre vós que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Né? Bom, são teorias. A que eu mais aprecio, né? Não sei aquilo, ninguém sabe, não é que eu não sei, ninguém sabe o que o Senhor estava escrevendo ali. Mas a teoria que eu mais aprecio em relação àquilo que ele poderia estar escrito é o seguinte: como nós estamos na época da festa dos tabernáculos, como havia acabado de ser proclamado o decálogo, né, no dia anterior, né, com ali os 10 mandamentos, aquilo sendo a alma do povo de Israel no relacionamento com Deus. Deus tendo escrito em pedra com o próprio dedo. Então agora aqui, o Filho, o Deus Filho, o próprio Deus, que agora se fez homem e tabernaculou, ele agora estaria escrevendo com o dedo também, não na rocha, mas na terra. E a própria rocha escrevendo na terra. Né? O quê? Os 10 mandamentos, de novo. Porque eles estão apontando um, e Jesus está mostrando que tem mais 9. E aí, no que ele mostra que tem mais 9, faz as pessoas olharem e entenderem que eles estão acusando alguém de um pecado, mas que existem outros pecados ali que eles cometem. E um pecado forte que eles cometiam, que a gente, nos estudos a gente passa isso, eu não trouxe isso aqui para o nosso seminário, mas por exemplo, o de não honrar pai e mãe. É interessante o que acontece ali. O que eles faziam? Os homens que tinham seus pais para tomar conta, né, de idade, e tinham seus bens, eles faziam um acordo com o sacerdote, e eles entregavam os bens, passando os bens para o templo. Então, os bens que eles possuíam agora estavam em nome do templo. E ali eles recebiam uma oferta periódica para eles poderem sobreviver, mas os bens deles são do templo. Então os pais iam pedir ajuda, aí eles falavam assim, não, é melhor ajudar você ou ao Senhor? Convém que eu ajude o Senhor ou que eu ajude a Deus? Porque os meus bens estão doados na casa do Senhor. Né? Então aí os pais não tinham ajuda dos filhos e aceitavam aquilo, porque o filho era bondoso e tinha doado o dinheiro dele para o templo. Quando o pai morria ou a mãe morria, o templo doava todos os bens de volta para a pessoa. E a pessoa recebia a doação de volta dos bens dela. Olha como era um povo... Isso é sacanagem, né? Tá? É para não cuidar dos pais. É para não perder dinheiro com os pais, que deram a vida por eles. E Jesus fala disso. Né? Então, nas aulas, a gente enfatiza esse momento em que Jesus afronta por causa disso. E isso era comum de eles fazerem. Então, é um dos mandamentos esse. Não honravam pai e mãe. Né? Então, Jesus, eu acredito que o que Jesus estaria fazendo é isso. Como Deus escreve na rocha os 10 mandamentos, Deus agora, o Filho, né, que se esvaziou da sua glória, mas
ele está ali representando o pai, ele escreve no chão os 10 mandamentos de novo. E aí as pessoas se impactam com aquilo. Ele fala, bom, quem não tem pecado algum que atire a primeira pedra. E um a um vai embora. Mas fica uma questão ainda. Jesus fala assim, aquele que dentre vós está sem pecado, que atire a primeira pedra. E é isso. Se ele fala assim, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, ele mesmo teria que executar a lei e atirar pedra. Porque ele não tem pecado. E aí o que é que ele teria que fazer? Ele teria que matar aquela mulher. Porque ele não tem. Mas ele falou, aquele que entre vós, porque vocês estão acusando, eu não estou acusando ninguém. Eu não estou acusando, não estou defendendo, eu simplesmente estou perguntando para vocês. Vocês não têm pecado? Porque a lei ela foi dada, e em todo o livro de Levítico, a lei está sendo ali destrinchada e mostrando a questão das ofertas e a questão das festas, mas o Senhor fala para os sacerdotes, e nós somos sacerdotes do Senhor, Ele fala para os sacerdotes, mas é o seguinte, vocês vão fazer isso, mas em primeiro lugar, diga para o povo de Israel que sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, para se aplicar a lei, tem uma prerrogativa, santidade. Aquele que não tem santidade, ele não pode aplicar a lei. O Senhor proíbe. E é exatamente isso que acontece. Então, quando eles olham, eles se deparam com a falta de santidade deles. Embora estivessem numa festa de santidade, onde eles deveriam ali estar praticando isso, mas eles são confrontados. Agora, volto a falar, então o Senhor Jesus está em santidade, mas ele não está acusando. E mais um detalhe, quando o pecado encontra com o Redentor, nós não encontramos a morte. O salário do pecado é a morte através do inimigo das nossas almas, do diabo que requer as nossas vidas por causa do erro. Mas, quando nós, com os nossos pecados, nos encontramos com o nosso Redentor, nós não encontramos morte, nós encontramos vida. E foi o que aquela mulher encontrou. Ela não encontrou morte, ela encontrou vida. A pergunta foi, a lei dada, levando a pessoa que adulterou a ser morta por apedrejamento, qual foi a necessidade disso? Na época de Moisés, por que isso foi necessário? Primeiro que hoje em dia ainda existem povos que fazem isso, ali. E esse pecado, ele ainda é muito sério, em relação a todos nós, tanto o povo de Israel quanto nós. Só que nós sabemos que hoje a questão da morte é a questão da morte espiritual da pessoa ali, existem implicações no casamento em relação a isso, Jesus fala as implicações do casamento, mas nós não temos autoridade de tirar a vida de ninguém, porque somente um é o doador da vida e somente esse pode tirá-la, nós não podemos, tá? Mas se fez necessário, e a gente vai comentar isso então. Mas é o seguinte, então você pega um povo escravizado, e uma mente escravizada, uma mente que foi escravizada, ela não tem uma ideia definida sobre as coisas, porque é feito ali o que manda, porque eles não são donos de si mesmos, e não tinha ninguém no povo que fosse dono do próprio povo. Esse povo, ele pertencia a outras pessoas, ele pertencia a uma outra nação. E essa outra nação, ou esses senhores dessas pessoas, eles agiam como eles queriam. Eles podiam matar essas pessoas na hora que eles achassem que podia matar. Eles levavam e tomavam como concubina, se eles achassem que assim deveria ser, e ali eles tinham os relacionamentos com elas. É claro que esses povos também tinham os deuses deles, e dentro de toda da sociedade religiosa desses povos, você tinha a questão sacerdotal também imperando e sendo forte, e eles tinham leis morais próprias que às vezes impediam de fazer isso com outros povos também. Mas se você pega povos onde a classe sacerdotal ela é mais voltada para beneficiar o rei, e beneficiar o seu povo, eles não estão nem aí com isso, Então, ia para a guerra, na guerra você matava e você ali, havia uma questão de estupro, a questão de pegar as crianças e levar como escravos, de roubar os pertences, então não havia uma consciência, de moral em relação a nada disso. Agora, então você tem um povo saindo, e esse povo saindo sem regra nenhuma, sem conceito nenhum. Quando nós formos estudar, e a próxima matéria que nós vamos estudar é o Pentateuco, tá? Quando a gente for estudar o Pentateuco, a gente vai ver que eles recebem regra para tudo.
eles recebem a regra em relação ao relacionamento entre as pessoas, eles recebem regra em relação ao relacionamento com Deus, em o cuidado em relação às doenças, eles recebem questões de higiene. Então fala no ciclo menstrual, por exemplo, as mulheres, e fala a higiene que elas tinham que fazer, porque eles não tinham a ideia de nada disso, de fazer esse tipo de coisa. Fala em relacionamentos homossexuais ali, né? Aquilo que seria uma bestialidade com animais, aquilo que seria uma confusão em relação ao mesmo sexo. Tudo é falado, tudo é ensinado. Só que num primeiro momento é assim: esse povo, ele sai do Egito vendo essas coisas acontecerem. E por que isso? Comentamos no Pentateuco, tá? Os deuses egípcios, eles eram metade homem e metade animal. E para se concretizar um culto a esses deuses, eles tinham relações sexuais com animais. E quem é que servia as mesas e quem é que dançava, né? Entre o povo dos escravos, tinham aqueles que serviam a mesa, que limpavam o lugar, que dançavam, inclusive, né? E viam essas coisas acontecendo. E eles não tinham a liberdade de fazer o culto deles. E eles viam e participavam de todas essas coisas. 400 anos, você tem ali 10 gerações, em questão de geração bíblica, 10 gerações aprendendo essas coisas. Deus fala agora só que vocês vão ser separados, vão ser santos. Todas essas coisas que vocês viram, nada serve. Né? A questão, se nesse lugar a questão de adultério é normal, a questão de roubo, a questão de... Não importa, vocês vão aprender aquilo que vocês precisam viver agora. Só que tem que ser de forma drástica. Num primeiro momento é o seguinte: faz isso. Se não fizer, está errado. Um exemplo é o sábado. Então a questão de guardar o sábado, é obrigado a guardar o sábado. Porque eles trabalhavam vamos dizer assim, de segunda a segunda, não havia feriado, não havia emendar feriado, não havia final de semana, não tem nada disso. Todo santo dia eles trabalhavam. E aí, o que é que o Senhor fala? Vocês vão parar um dia. Aí, de repente, eles pararam um dia. Daí eles pararam, o que a gente vai fazer agora? Se a gente não trabalha, a gente vai fazer o quê? Aí, então, eles começam a entender que eles precisam olhar para Deus. E eles precisam enxergar Deus. Na nossa cabeça não passa isso, porque nós não vivemos sem Deus. Mas eles faziam isso no sábado, e aí no dia seguinte voltavam a trabalhar e nem lembravam de Deus. Até que, tem que parar de novo, mas de novo é Shabá, para de novo. E eles tiveram que aprender, então todas as coisas eles tiveram que aprender, inclusive questões morais, que não havia regra, não havia lei, né? E eles eram escravos, eles eram pessoas que poderiam ser usadas de qualquer forma, descartadas como animais. Agora eles estão aprendendo a ser pessoas que tenham autoestima, que se valorizem, né? Que olhem para um Deus e o temam. E esse temor tem uma linha muito tênue ali entre o temor e o medo mesmo de Deus, tá? Então olhem para Deus e tenham um relacionamento com Ele, temam, tá? Através do que o sacerdote falar, porque só o sacerdote tinha essa intimidade. Aí olhem para vocês e tenham o cuidado em relação às vidas de vocês, e tenham cuidado com o seu próximo, né? E aí, né, quando o Senhor dá a lei e fala, não adultere, significa o seguinte: cada um tem a sua esposa. E não adultere não é com o casamento só. O casamento, é claro, que seria o relacionamento ali mais intenso, né? Mas é assim, não, o seu vizinho, ele tem um gado, né? Ele tem lá um boi. Aquele boi é dele, não é teu, não pode pegar, né? Porque no texto fala para não cobiçar nada do seu vizinho, né? E então, tudo para eles tem que ser ensinado, com uma pena de um castigo severo se eles não fizessem. Só que isso, com o passar do tempo, tem que começar a fazer parte da vida deles, e essa obrigação, ela tem que deixar de ser uma imposição, e tem que ser uma questão de uma vida de santidade mesmo, e de moral, em relação a Deus, em relação ao próximo, em relação à minha casa, sem que precisem mandar, né? Quem tem filhos, vocês terão ainda, né, os filhos, é aquilo, num primeiro momento a gente manda. Pai, posso tomar sorvete? Não.
Não porque está frio, não porque está com o nariz escorrendo, não porque já tomou 8, né? Já tomou 8 sorvetes já. Pode tomar, não, não vai. E não vai, acabou, e você manda, né? Chega uma hora que você manda. Até que cresça e tenha a consciência. Não, eu tenho que ter limite. Então esse limite, né, é que a criança vai aprendendo e a gente vai desenvolvendo com ela. Mesma coisa em relação ao povo, né? Agora, voltamos à questão de adultério. Isso daí é aquilo do relacionamento de ser uma só carne. E quando você viola esse relacionamento de ser uma só carne, porque assim, o marido ele é uma só carne com a mulher, com a sua esposa, ele não é uma só carne com o seu filho, e nem com seus pais. Ele é uma só carne com a sua esposa e a esposa com o marido. E nesse relacionamento, você não pode entrar ali e romper isso, porque ali você está gerando morte. Porque os dois se tornaram um. E se você separa, você está gerando morte. Então também é uma analogia em relação a uma morte, em relação a um rompimento. Que também traz uma analogia num casamento com o Senhor e um rompimento. Né? Então, nada disso podia, era pena de morte. Existiam outras coisas com pena de morte também, mas isso era pena de morte. Quando o Senhor veio, ele não veio anular a lei, ele veio, ao mesmo tempo que ele veio cumprir a lei, ele trouxe intensidade para a lei, né? Porque ele fala assim, olha, aquele que adulterar, né? Aquele que tomar a mulher do seu próximo está adulterando. Aí ele fala assim, mas o que eu digo é o seguinte, aquele que olhar cobiçando, já adulterou. Ele intensifica a lei. Mas ele também intensifica o nosso sentido de relacionamento com Deus, que era muito pobre, o que eles tinham com Deus. O que eles tinham era assim, sacrificar um animal perante o sacerdote, para o sacerdote falar com Deus. Daí ele fala, não, Deus está vendo você, Deus ele está olhando para você. Você pode ter relacionamento com Ele. Isso tudo vai ser quebrado, é você direto com o Pai. Ele intensificou também a nossa presença diante do Senhor. Então, Jesus ele veio fazer tudo aquilo que está no Pentateuco ser vivo, ser real, ser verdadeiro, tá? E a questão da morte é assim, entenda o seguinte, pior do que ter pecado contra você, é ter pecado contra o Senhor. E o Senhor que doou a vida, Ele tirará a vida. Então, não suje você a sua mão. O Senhor fará isso por você. Mas veja nisso uma grande oportunidade de você demonstrar amor e respeito ao Senhor. Porque só Ele pode fazer isso. Tá? Só que existem culturas que ainda matam hoje e assim, aquelas pessoas que estão longe do Senhor e naquilo estão simplesmente na carne, nós vemos todo dia na televisão. Matou a ex-mulher, matou o ex-marido. Por quê? Porque foi abandonado e ela estava com outro, ou ela foi abandonada e ele estava com outra, né? E isso é algo que mexe na vida, na alma da gente, porque o relacionamento, a gente fala, é uma só carne, mas a carne de verdade não funde, né? O que acontece é a alma funde. Então, quando você se relaciona com uma outra pessoa e você passa a conviver com ela em todos os relacionamentos que você tiver com ela, você está compartilhando a alma da pessoa. E esse compartilhar a alma da pessoa é isso que não pode ser separado. O Senhor fala, né, em relação tem parábolas que ele fala, inclusive em relação a isso, né? Porque é complicado. Você imagina o seguinte, então um homem tem um relacionamento com uma mulher, aí eles se separam. Quando separa, cada um leva um pouco da alma do outro. Cada um leva um pouco da alma do outro. Se este homem se relacionar com uma outra mulher, e aí Paulo fala, olha, se tiver que separar, separa por causa do adultério. A questão é adultério. Mas se tiver que voltar, tenta voltar junto, tenta voltar, tá? Que é melhor, exatamente por causa da alma compartilhada. Mas de repente, assim, esse homem já está tendo relacionamento com outra mulher. Olha o problema que acontece. Ele está tendo relacionamento com uma outra mulher, está compartilhando a alma dele e da mulher que ele teve.
Por quê? Porque quando um homem está tendo um relacionamento com uma mulher e ele já teve um relacionamento com outra mulher, é inevitável que ele faça comparações daquilo que ele está dando e daquilo que ele está recebendo nesse relacionamento. Tudo do relacionamento. A mulher é a mesma coisa. Ela já teve um relacionamento com um homem. Aí ela está tendo um relacionamento com outro homem agora. É inevitável que ela compare o que ela está recebendo, o que ela está dando em todo esse relacionamento. Então esse relacionamento não é mais de 2, ele é de 3. Agora imagine uma pessoa que tem vários parceiros. Olha a maldição que isso gera, né? Porque o ser uma só carne verdadeiramente é uma só alma, né? Então não é nada bom que isso aconteça. E o que acontece é isso. Se for possível perdoar e voltar os dois a estarem juntos, que seja assim. Mas, né, o que acontece? O homem já está em um outro relacionamento, aí a mulher ela vai ficar sozinha? Naquela época era isso. A mulher ela não estava sendo devolvida para sua casa, tá? Simplesmente, se ela adulterou, ela não pode voltar para sua casa, porque é uma vergonha para o seu pai, é uma vergonha para o seu marido, a questão é morrer. Ou se ela, vamos dizer assim, não, ela não morre, ela vai para outro lugar, alguma coisa assim. Ninguém vai querer aquela mulher, porque aquela mulher já teve um marido. E ninguém vai querer ela mais. O homem poderia ter quantas mulheres ele quisesse, a mulher não. Era uma sociedade extremamente legalista e entendia a questão de se dominar a mulher de uma forma muito, muito intensa e muito errada, né? E era isso que acontecia, tá? O homem poderia devolver a sua mulher. Se ele devolvesse a mulher, sem acontecer nada, mas se ele devolvesse a mulher para o pai, ninguém ia querer casar com aquela mulher, porque aquela mulher já teve um homem. Aquela mulher ficaria para sempre como uma maldição, entendeu? Sem conseguir mais nada na sua vida. Então, eram questões muito fortes essas. Então é isso, né? Você tocou na questão do adultério, realmente isso, vai aprender, vai ser desse jeito, para que ninguém faça, tá? Para que todo mundo entenda, mas isso, com o tempo, que foram 10 gerações como escravos, com o tempo vocês vão receber isso e o relacionamento vai ser íntimo. Não foi. O relacionamento se transformou em legalismo, né? E se transformou em liturgia e eles não melhoraram, tá? Então, e até hoje, na sociedade, numa sociedade tradicional judaica, isso tudo é muito pesado, tá? A Anne perguntou se o repudiar a mulher isso estava na lei. Sim, quando nós estudarmos o Pentateuco, a gente vai ver isso. O marido poderia devolver a sua esposa naquele sentido simples. Não gostei, tá de volta. Só. Não precisava justificar nada, não. É só uma questão de... Não deu certo, não. Não era aquilo que eu pensava, né? E complicadíssimo isso, Anne, mas era assim mesmo, tá bom? Infelizmente era isso. A pergunta da Bianca é se existem eventos específicos que mostram a mudança de uma dispensação para outra. Se você pega o pecado de Adão e Eva, esse momento marca a mudança da dispensação da inocência para a consciência. Então, esse momento marcou, né? Se nós pegamos o momento da forma como estava o povo agindo, mas isso não é um momento daí, é um processo em relação a Deus no tempo de Noé, isso daí é uma anulação da consciência. A consciência deles os leva a viver uma vida totalmente irregrada, né? Somente Noé achou graça diante do Senhor. E aí, mas isso não é um evento, isso é um processo, tá? O dilúvio marca o momento em que o Senhor purifica a terra através das águas, que depois João Batista usa como simbolismo de batismo purificador, né? Aí, quando você tem a dispensação do governo humano, a terceira dispensação, você tem também um movimento. Quer dizer, o governo humano leva um tirano perverso, Nimrod, a querer afrontar ao Senhor. Isso num processo de querer subir aos céus e chegar ao mesmo nível do Senhor, através da história da Torre de Babel, tudo aquilo lá. Mas não foi um momento, isso demorou um tempo, né? Mas isso foi um marco dessa dispensação. E a história, quando a gente lê ali, ela é fantástica.
a forma como Deus fala, ele fala assim: eia, desçamos e confundamos esse povo, como se Deus tivesse que descer de algum lugar e chamar alguém para fazer aquilo. A gente vai estudar isso. Mas esse é um marco da mudança, então, de uma questão de governo humano para uma questão patriarcal. Então, estamos na dispensação patriarcal. A dispensação patriarcal, ela leva o povo a se auto-escravizar. E se você olhar no Egito, não existe patriarca. Existe a lembrança dos grandes patriarcas. Mas não tem patriarca no Egito. Está todo mundo escravizado e ninguém ali está mandando em nada. É todo mundo escravo, né? O Senhor levanta Moisés não como um patriarca, como um libertador, a figura de Cristo, né? E ali nós temos, no Monte Sinai, a mudança do patriarcado para a lei. E ali a dispensação da lei, ela começa no Sinai. Quando nós chegamos na cruz de Cristo, e isso foi um movimento durante o ministério de Cristo, né? A gente fala que o ano do nascimento de Cristo é o ano 0, e a partir daí a gente fala, o ano da graça. Então, no ano 2 da graça, ano 3 da graça, efetivamente a graça, ela foi possível com a morte de Cristo, né? E a sua ressurreição posterior. Mas ali o seu sacrifício é que nos traz aquele rompimento com a lei, né? O rompimento do véu e a questão da intensidade diante do Senhor. O marco é esse. Mas o Senhor, no seu ministério, traz o processo da mudança. Ele tenta conscientizar as pessoas nessa retórica que a gente falou. Ele não anulou a lei, ele a intensificou, mas também intensificou o relacionamento com Deus, né? O entendimento em relação a Deus. Então ali você tem a mudança de dispensação. Então nós temos aí esses marcos de mudanças de dispensação. E teremos, quando o Senhor estabelecer a Nova Jerusalém, né, nós teremos aqui o marco da dispensação do milênio. E aí a igreja reinará com o Senhor durante 1000 anos. Provavelmente nesse tempo, é que eu costumo falar, né, para vocês, eu falo assim, para que serve uma rua de ouro no céu, né, se o Senhor ele passou a porta, não abriu, né, então o corpo é glorificado, não precisa de casas, de morada, não vai precisar de nada disso, né? Mas provavelmente no milênio ainda, a Nova Jerusalém, pela descrição, é exatamente isso, com ruas de ouro, com moradas, essa história toda. Mas depois do milênio, aí e esse milênio provavelmente é um tempo de descontaminação ainda do homem, em relação, são os salvos, são aqueles que entenderam Cristo, que são filhos de Deus verdadeiros, e ainda vão ter 1000 anos para descontaminar de uma raça humana que existiu, a qual nós pertencemos, para aí nós vermos aquilo que o homem nunca imaginou, que nunca subiu ao coração do homem, nunca, né, aquilo que Deus tem reservado para nós, depois desses 1000 anos. Então, a Nova Jerusalém estabeleceria ali uma mudança também de dispensação. Então, nós temos um marco iminente, mas muito mais que isso, sempre um processo acontecendo para essa mudança, tá bom? Terminando o papo de Jesus com a mulher adúltera, né, com a Maria, né? Ele pergunta para ela, né? Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Aí ela fala, ninguém, Senhor. Ele diz o seguinte, eu também não te condeno. Então, o Senhor é assim. No começo do ministério de Jesus, ele falou enfaticamente, né? Eu não vim julgar o mundo. Ele fala, eu não vim julgar. Mas depois, mais para frente, ele fala que ele julgará. Por quê? Nós temos que entender o ministério de Jesus como sendo o Filho do homem e como sendo o Filho de Deus. Como sendo o Filho do homem, o Senhor Jesus nesta terra, ele não veio condenar, ele veio buscar o que estava perdido. Então Jesus não veio aqui mandar ninguém para o inferno, ele veio arrancar do inferno, enquanto Filho do homem. E é por isso que ele fala, eu não te condeno, tá? Jesus não condena, ele não veio aqui para julgar como Filho do homem. Só que ele fala o seguinte, não peque mais. Então, tenha consciência de quem é Deus e tenha relacionamento com Deus, para que esta vida aqui que você está recebendo agora, que ela não foi morta, seja eterna, que é o que importa, né? Então,
ele dá esse aviso para ele. E a gente tem que entender exatamente isso. Jesus Cristo, Filho do Homem, não veio mandar ninguém para o inferno. E a igreja, ela é a continuação do ministério de Cristo como Filho do Homem, não de Cristo como Filho de Deus. A igreja está aqui continuando aquilo que Jesus fez enquanto ele estava aqui, como Filho do Homem. Ele veio e nos ensinou tudo como homem, ele se sacrificou em ser homem, para que a igreja composta de homens faça a mesma coisa. Então a igreja não tem o direito de condenar ninguém. A igreja não tem o direito de mandar ninguém para o inferno. A igreja não tem o direito de impedir ninguém de ter relacionamento com Deus. Esse direito não foi imputado à igreja. Ok? Então a igreja, ela tem um ministério de saquear o inferno e levar as almas ao Senhor. Agora, como filho de Deus, à direita do Pai, e quando ele voltar para nos chamar, e ele chamará a todos aqueles que nasceram na face da terra, né? Ele justificará a sua igreja por ter vivido em santidade, e sim, com esse parâmetro de santidade da igreja, ele condenará aqueles que não fizeram. Tá? Então, se você, em direito, fala-se a respeito de jurisprudência. O que é jurisprudência? Então, a santidade da igreja, ela será o parâmetro, será a jurisprudência para condenar tanto a humanidade que não aceitou a Jesus, quanto os demônios. Será o parâmetro para a condenação de todos. E para uma condenação futura, se quando estivermos na eternidade, alguém inventar de querer negar o Senhor novamente. Não viveremos essa história de novo. A história já foi contada, a jurisprudência está aqui. Se houver a chance, se alguém se levantar novamente, imediatamente essa pessoa, ela já é exterminada. Não pôde ser assim no começo, porque precisava ser ensinado. É a forma como o Senhor faz. Mas a história já estando consumada, ela não tem que se repetir. Né? Porque senão Jesus Cristo teria que nascer várias vezes e fazer tudo de novo. Não. Muito bem. Então, importante. O Senhor é misericordioso. Mas nós temos uma cumplicidade de não errar mais. Né? Quando nós estudarmos a carta aos Hebreus, nós vamos ler ali que tem um texto que o escritor fala assim, olha, aquele que já passou pelo novo nascimento e teve a alegria de receber a presença do Espírito Santo nele e abandonou a fé e apostatou da fé e caiu, ele fala assim, é impossível que essa pessoa ela venha a nascer de novo. Ela não está dizendo que é impossível que a pessoa seja perdoada de novo. O que está dizendo é o seguinte, existiu um momento da ignorância, esse momento da ignorância a pessoa não sabia o que estava fazendo, ela conheceu Jesus, ela passou a ter relacionamento com Jesus e vida com Jesus, agora ela sabe como foi caro o preço que foi pago por ela na cruz, salvação, ok, mas quando essa pessoa ela errar, ela não será inocente mais, então essa pessoa não passará por um novo nascimento, ela já nasceu de novo. Então ela levará amargamente ali a lembrança do erro consciente dela. Nesse erro consciente, se nós viermos a ter um erro consciente hoje, nós estamos falando o seguinte, eu conscientemente estou negando a Jesus Cristo. Só que depois eu me arrependo, e o Espírito Santo consegue me arrepender. E eu tenho que chegar diante de Deus e falar, Pai, mata seu filho de novo para mim. Porque eu tenho consciência agora. Então não é que eu estou recebendo um favor do nada. Para mim antes era do nada. Agora eu chego para Deus e falo, mata seu filho de novo para mim. E quantas vezes eu vier errar conscientemente agora, eu chegarei para Deus e terei que falar para Ele, mata seu filho para mim de novo. E eu não posso estar feliz com isso. Eu não posso chegar contente diante de Deus, e Deus não estará contente me recebendo de novo. É claro que Ele me quer com Ele. Mas se eu não tiver um comprometimento com Ele, de não errar mais, o que eu estou fazendo? Eu estou pedindo para Ele arrebentar o filho dele toda hora por minha causa? Quem sou eu? Essa seria a dor do arrependimento. Essa seria a dor do arrependimento. Mas tem que ser arrependimento, e muita gente vive remorso, né? E remorso não é arrependimento, é diferente.
Continuando, né? Estamos aqui, chegamos na festa dos tabernáculos, é 8h15 agora, tá? É assim, ali, durante a festa dos tabernáculos, também tem um momento, à noite, isso no final da festa, que existe a procissão das luzes, das tochas, né? Das luzes ou das tochas. O que é que eles fazem? Eles fazem uma procissão ali, todas as lanternas normais das ruas apagadas, e somente as tochas nas mãos deles em procissão passando, para que eles lembrassem, né, que durante a noite uma coluna de fogo iluminava o arraial e os protegia. Então eles fazem essa procissão. Quando Jesus ele olha isso, né, o que é que ele fala? Eu sou a luz do mundo, né? Quem me segue não andará em trevas, mas será a luz da vida, terá a luz da vida. Então, nesse momento o Senhor proclama isso, nova oportunidade de confirmar quem Ele é, que era sobre Ele que se falava no deserto. Tudo aquilo que acontecia no deserto era sobre Ele. Então Ele está vendo esse momento da procissão agora, e Ele está confirmando Ele, a luz do mundo, né? Aquilo que João fala no começo do seu evangelho, Ele era a luz dos homens, né? Bom, e também no 8, isso é no 8:12, né? No 8:24, João capítulo 8, versículo 24, o Senhor fala isso: por isso vos disse que em vossos pecados morrereis, se vocês não crerem que eu sou, em vossos pecados vocês morrerão. Então este é um dos momentos em que ele se declara ser o grande eu sou, mas ele não fala o grande eu sou, ele fala o eu sou, ele enfatiza isso. E de onde é que vem isso, né? De onde que surge isso? Estudando o Pentateuco, novamente falando em relação ao estudo do Pentateuco, vai chegar um momento, quando o faraó, quando Deus mandar Moisés falar com o faraó, Moisés vai falar para Deus assim, viu, quando ele perguntar quem é que me mandou falar com ele, com o faraó, quem que eu devo dizer que é, né? Ou qual seria o nome do Senhor para ele declarar. E ali, nas nossas Bíblias comuns, normais, está escrito assim, digam em Êxodo 3,14, diga que o eu sou os enviou. Então, vou ler aqui Êxodo 3,14, nesta versão que eu coloquei aqui no celular, Êxodo 3,14. Ele diz assim, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês. Então, nas nossas Bíblias, que são os textos receptos, né, que são os textos, dentre os primeiros textos que foram traduzidos, aqueles que foram aceitos pela igreja, né, pela única igreja, para que as pessoas tivessem acesso, foi colocado o eu sou, e eu comento isso nas aulas que estão gravadas, até por uma questão de fazer uma conexão com esse momento aqui em João 8:24, porque Jesus fala, se vocês não crerem que eu sou, vocês morrerão nos vossos pecados. Então o que acontece? Fica igual, Deus falou que eu sou, e agora o Filho de Deus, né, fala que eu sou, e ele fala que eu e o Pai somos um, então está aqui confirmando quem ele é. É legal, mas é pobre. Foi dada uma solução pobre em relação a isso. Porque quando nós pegamos tanto a Torá quanto os textos antigos, deixa eu pegar aqui Êxodo 3,14, né, o 13, disse Moisés ao Senhor, quando for aos filhos do faraó, quando for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Senhor dos vossos pais me tem enviado a vocês, e me disserem qual é o seu nome, né? O que lhes direi? Disse o Senhor a Moisés, eu serei o que serei. E acrescentou, assim dirás aos filhos de Israel, eu serei, me tem enviado a vocês. Então, nesse momento, a pergunta foi em relação ao que ele diria para o próprio povo, para os filhos de Israel, né? Mas tem também a questão em relação ao faraó. Eu serei o que serei.
E aqui nós temos então uma condição real daquilo que foi o nome que o Senhor disse. Ele disse, eu serei o que serei, por quê? Porque o Senhor, ele não tem uma definição e ele não se limita a uma definição de nome. Porque você dar um nome para o Senhor é como você dar um tempo para Ele. Como nós comentamos, Deus é eterno e Deus não é eterno. Ele transcende a eternidade. Então você não limita a Deus, né? Da mesma forma, se você der um nome para Deus, você estará limitando o Senhor a um nome, a uma identidade, a uma identificação. Não. E Deus, ele é tudo em todas as coisas, em todos os tempos. E aí, ele fala assim, eu serei o que serei, por quê? Eu serei aquilo que o meu povo precisar que eu seja, eu serei aquilo que a situação precisar que eu seja, e eu serei aquilo que eu quiser. Então, quando ele fala eu serei, ele dá 3 motivos para ele dizer por que o nome dele é eu serei. É exatamente isso. Serei aquilo que o meu povo precisar que eu seja, serei aquilo que a situação precisar, e eu serei aquilo que eu quiser ser, né? E aí, quando o Senhor Jesus está aqui, o que acontece? Tudo aquilo que o Senhor, que a gente lê no Antigo Testamento, é em direção à redenção a Deus. Tudo aquilo que vai acontecendo com o povo de Israel, passando pelos sacerdotes, passando pelos profetas, passando por tudo aquilo que eles passam, cativeiro, volta, tudo aquilo para que eles se voltassem ao Senhor em redenção. Não conseguiram. E aí, Cristo veio, né? Plano do Senhor para tudo isso. Mas o que acontece então? O mais importante que o Senhor está falando em tudo isso, se resume assim, eu serei uma obra de redenção. E Jesus Cristo é a obra redentora, né? Então assim, o Senhor fala, eu serei a redenção de vocês. Cristo fala, eu sou a redenção de vocês. Se cumpre em mim o que havia sido dito pelo Senhor a Moisés. Ok? Então, isso sim é intensidade. Diferente de você estagnar no eu sou, né? Quando você fala eu sou, você estagna no passado. Quando você traz o eu serei e você encontra Cristo, aí você desenvolve isso, você potencializa isso, né? Ok, e ele, né, nesse momento ele fala então o eu sou, em alguns outros momentos também fala que ele é o libertador, que ele veio do Pai, que ele é eterno. Muito bem, então o Senhor trata aqui vários assuntos que a gente trata ali na aula, detalhadamente cada um, e eu vou passando aqueles que eu acho que são pontos importantes para a gente conversar aqui. Se alguém tiver uma pergunta, coloca aí, né? Mais alguma? Eu vou passar agora para um momento em que o Senhor, ele fala a respeito que Jesus fala a respeito da pureza, e ele fala a respeito do dízimo, tá? Porque essa é uma questão importante, porque muitas pessoas, elas se levantam falando ou contra o dízimo, dizendo que o dízimo, ele é algo que foi dado na lei, e então isso não existe mais, ou a pessoa, ela fala que o dízimo é tão importante que se a pessoa não entregar o dízimo, ela vai para o inferno. Ou seja, o dízimo salva, né? E isso nós ouvimos de grandes líderes protestantes evangélicos, infelizmente. Tá? De uma igreja que hoje também está contaminada e está corrompida, né? E nós precisamos muito de direção de Deus para a gente promover o conserto, porque a nossa igreja, a igreja assim, o corpo de Cristo na face da terra, que se denomina cristão protestante, né? Também se corrompeu, se contaminou, infelizmente. Esse texto a gente vai ler, está em Lucas capítulo 11, diz assim, no versículo 42, mas ai de vós, fariseus, que dizimais a menta e a arruda e toda a hortaliça, mas passais por alto a justiça e o amor de Deus. Devia fazer-se isto sem descuidar daquilo. Então, o que acontece? O Senhor, ele fala para eles em relação à hipocrisia deles, né? Naquilo que seria um cumprimento litúrgico da lei, mas deixando aquilo que é mais importante ainda na lei, né? Então ele fala assim, vocês entregam dízimo, porque existia um costume que era nas casas, no próprio templo, em vasos dentro de casa, você plantar ervas ali que seriam temperos,
ervas finas ali, para se fazer tempero para comida, né? Então dificilmente você ia comprar esse tipo de coisa. Você planta ali em vasinhos e você tem na sua casa, para você poder usar na sua alimentação, no tempero da sua comida, da sua carne, do seu pão, esse tipo de coisa, né? E aí o que ele está falando? Olha, até disso vocês dão dízimo. Olha como vocês são ritualistas, vocês dão dízimo até dessas coisinhas aí. Mas vocês esquecem os preceitos mais elevados da lei, né? E aí ele fala aqui a questão da justiça, né? E do amor a Deus. Então aquilo que é justiça e amor a Deus, vocês transformam em julgamento, transformam em morte, em sentença, né? Isso vocês não respeitam. Mas dessas coisinhas que vocês plantam, até disso, o que vai servir isso para vocês? Né? O que isso vai fazer diferença na vida de vocês, se vocês não adotarem a prerrogativa da santidade para colocar a lei em prática? Ele está falando, não é que não precisa, e aqui é um ponto importante. O Senhor não está falando que não precisa entregar o dízimo. Ele falou, devíeis fazer essas coisas sem deixar aquelas. Então ele está falando, vocês têm que praticar a justiça e o amor a Deus sem deixar de dizimar, ou de entregar o dízimo. Tá bom? Muito bem, então a questão do entregar o dízimo, primeiro, nunca teve a sua origem na lei. Ele não tem a sua origem na lei, ele está escrito na lei. Mas a origem do dízimo é aquilo que voluntariamente Abraão fez quando ele retorna de um resgate do seu sobrinho, né, de Ló, e numa guerra, lembrando que as pessoas levavam as suas riquezas na guerra, os seus pertences na guerra, porque o exército que perde a guerra, o que acontece? O vencedor pega ali os bens deles e vão embora, porque se eles não levarem os bens para a guerra, o exército vence a batalha e vai em direção à cidade, saquear a cidade, estuprar as mulheres, pegar as crianças como escravas, queimar as vilas, matar os velhos. Então, para evitar isso, eles já levam os bens para a guerra. Quem perdeu, os bens já estão lá, o exército volta para sua casa, né? Então, o despojo de guerra era uma regra de guerra. Ao vencedor, né, ele tem o direito do despojo. Agora, aconteceu isso com Abraão. Ele pegou o despojo, né, daquilo que seria aquela luta que ele teve ali, é uma confederação de 5 exércitos contra 4, a gente vai ver, mas ele encontra no caminho o rei de justiça da cidade da paz, é uma figura de Cristo, né? E falamos na aula passada em relação a Cristo ser um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né? Então, nesse momento, Abraão encontra ali o favor do Senhor, ele entende que ele só ganhou aquela luta com aqueles homens que ele tinha, menor em número do que o exército que ele enfrentou, ele só ganhou por causa do favor do Senhor. E o que ele faz? Ele consagra, da parte dele, do despojo, ele consagra voluntariamente o dízimo. Então ninguém obrigou Abraão a entregar o dízimo, o Senhor não pediu para ele o dízimo daquilo, ele reconheceu que o que ele tinha era do Senhor e voluntariamente entregou, oferta perfeita. E dízimo, a 10ª parte, né? Oferta perfeita. Quando da lei, aí então na lei, o Senhor ele pede o dízimo. Por quê? Porque se existe algo que é difícil, é exatamente mexer nas finanças, mexer no bolso, né? Por quê? Porque nós temos o nosso cálculo, nós temos a nossa organização, nós temos ali os nossos planejamentos, e você tirar uma parte disso e não contar com uma parte disso para as suas despesas, isso é muito difícil. O detalhe é que você não tira uma parte disso, você consagra uma parte disso ao Senhor, sabendo que o que fica não é 90%, é muito mais do que o 100% que a gente tinha. Só que isso é espiritual e tem que ser experimentado e vivido. Porque o homem natural que não tem relacionamento com Deus não consegue ter isso, ele só consegue número. E número, principalmente para um povo que doava seus bens para o templo, para não precisar ajudar seus pais, né? Ter dinheiro ali faltando, então isso era terrível. Eles tiveram que fazer isso de uma forma obrigado mesmo, entregar o dízimo e ele ser fiel ali nessa questão. Não é somente essa oferta, existem outras ofertas ali, né? Mas o Senhor fala, só que o mais importante
Isso não vai adiantar nada. Se você não respeitar os outros preceitos da lei, o dízimo não vai acontecer nada com ele. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Eu consagro o dízimo ao Senhor em reconhecimento que tudo que eu tenho é dele. Eu sei que é dele. Eu sei que eu dependo dele. Mas se eu não tiver uma vida de relacionamento e intimidade com Deus, quando eu entregar o dízimo, eu vou sentir falta. Quando eu entregar o dízimo, eu vou achar que o pastor está me roubando. Eu vou achar que a igreja está usando meu dinheiro para fazer outras coisas, e eu preciso desse dinheiro. Sem contar que o mundo, né, e os amigos que eu tenho no mundo, que fazem parte do meu quadro de amizade, me ridicularizam por isso. Então é muito difícil isso, né? É algo que é muito complicado. Então a questão do dízimo, ela tem que ser entendida que é espiritual, diante de Deus, tem um efeito fantástico, mas é voluntário. E é íntimo entre você e Deus. Quando você faz, você experimenta coisas fantásticas. Aí quando nós lemos ali em Malaquias, né, é o único momento em que o Senhor fala que pode fazer prova dele. Aí tem muitas coisas para falar em relação a isso, né? A próxima questão que nós vamos ver, que eu separei aqui, né? Claro, se alguém tiver alguma questão, a gente para e fala em relação a ela. Mas eu vou para o texto sobre a morte de Lázaro e a sua ressurreição, que está em João capítulo 11. Então, nós conhecemos a história de João capítulo 11 a respeito da notícia da doença de Lázaro e que aquilo é uma questão que o levou à morte. E a demora de Jesus para atender o chamado das irmãs, Marta e Maria, para ir ter com Lázaro, né? E o que acontece ali é que quando Jesus chega, Lázaro ele já tinha morrido, já tinha sido enfaixado, né? Uma forma bem simples de uma mumificação, né? E colocado dentro do sepulcro já. E existe ali todo o movimento nesse momento. Então, João capítulo 11 são todos os versículos, do 1 até o 44. Mas eu vou ler aqui 17, tá? Bom, quando Jesus chegou, achou que já havia 4 dias no sepulcro. Então já havia 4 dias que Lázaro havia sido colocado dentro do sepulcro, tá? E Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus haviam acudido a Marta e Maria para consolá-las pelo irmão. Assim que quando Marta ouviu Jesus vem, saiu a seu encontro, mas Maria permaneceu sentada na casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas eu sei que mesmo agora, tudo que pedires a Deus, Deus te dará. Jesus lhes diz: teu irmão ressuscitará. Maria lhe diz: sei que ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. O que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, de modo algum morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela diz: sim. Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o que vem ao mundo. Bom, dito isto, foi e chamou a sua irmã, Maria. Então, nessa primeira conversa, olha que interessante, porque Jesus tinha tido um relacionamento com esses 3 irmãos a tal ponto de Marta trazer verdades espirituais ali, né, naquilo que ela fala. Primeiro ela fala: meu irmão não teria morrido. Vendo o poder de Deus que estava sobre Jesus, crendo nisso, sabendo que isso era real. Também dizendo que ela fala: eu sei, né, que tudo que pedir agora, que o Senhor pedir, Deus fará. Então ela sabia também o relacionamento que Jesus tinha ali com Deus e que aquilo que Deus podia fazer através de Jesus, né? E ela sabia da ressurreição do último dia. Então eles tinham tido um tempo, e Jesus tinha tido um relacionamento ali com eles, com Lázaro, com Maria, com Marta, né? Eram os amigos de Jesus, fora o círculo dos discípulos que ele tinha. E esse vínculo aqui era forte. Só que, nesse momento, Jesus se declara a ressurreição e a vida, então.
E Jesus, ele havia se preparado para esse momento, para ele mostrar a ressurreição e a vida. E é isso que a gente vai entender. Só que na sequência, né, a partir do versículo 28, diz assim: dito isto, foi e chamou a sua irmã Maria, dizendo-lhe em secreto: o mestre está aqui e te chama. Quando ela o ouviu, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não havia chegado à aldeia, senão que estava ainda no lugar onde Marta o encontrara. Então os judeus que estavam na casa com ela e a consolavam, quando viram que Maria se levantou depressa e saiu, seguiram-na, porque pensaram que ia ao sepulcro para chorar pela morte do irmão. Quando Maria chegou onde estava Jesus, ao vê-lo, caiu aos seus pés e lhe disse: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não haveria morrido. Então é a mesma coisa que Marta havia dito, né? Ao vê-la chorando, e os judeus que haviam chegado com ela também chorando, Jesus se enfureceu no espírito, né? E se turbou em si mesmo e disse: onde o colocaram? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Algumas pessoas dizem que Jesus chorou é o versículo mais curto da Bíblia. Na verdade, esse é o segundo versículo mais curto da Bíblia, o menor. O menor é não matarás, tá? E esse é o segundo versículo menor da Bíblia, né? Só uma observação. Diziam então os judeus: vede quanto o amava. Porém, alguns deles disseram: não podia este que restaurou os olhos ao cego fazer também que este não morresse? Não só o testemunho era entre os irmãos, mas as pessoas ali da aldeia tiveram, ou pelo testemunho dos irmãos, o poder de Cristo sendo anunciado, ou eles mesmos presenciaram milagres. Porque no último versículo do Evangelho de João, a gente lê que muitas coisas que Jesus fez não estão escritas aqui. Então pode ser que quando Jesus esteve com os irmãos, muitos sinais e maravilhas aconteceram ali também, e esse povo presenciou. O fato é que todo mundo aqui está unânime em quem é Jesus. Olha que fantástico isso, né? Todos eles aqui estão unânimes em saber o poder que Jesus tinha. Muito bem. Continuando, Jesus então outra vez, enfurecido em si mesmo, aproxima-se do sepulcro. Era uma gruta e uma pedra estava posta sobre ela. Jesus diz: retirai a pedra. Diz-lhe Marta, a irmã do que havia morrido: Senhor, ele já fede, porque é de 4 dias. Jesus lhes diz: não te disse que se creres verá a glória de Deus? E tiraram a pedra. Deixa eu parar aqui e fazer uma observação. O que é mais difícil? Ressuscitar um morto ou fazer uma pedra andar? O que para nós é mais difícil? Ressuscitar um morto. Então, como que para ele seria difícil mover uma pedra, se ele falou: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte, precipite-se no oceano, e ele pula. Ele não mentiu, né? E ele, com o poder da própria palavra dele, fez todas as coisas, né? Construiu todo o cosmos. Então, por que ele fala: tirem a pedra? Porque aqui tem um grande ensinamento. É assim: primeiro, haviam pessoas aqui se compadecendo junto com a família. Então nós temos uma unidade. Essa unidade está unânime em fé. Então estão unânimes em fé. E isso é muito bom. Isso é fantástico. E existe aqui uma situação. A situação é a seguinte: rolaram uma pedra. Alguém, quando colocou Lázaro lá dentro, fechou essa pedra. As pessoas fizeram isso. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, aquilo que tiver ao alcance de vocês fazer, para vocês se ajudarem, isso vocês vão fazer. Isso vocês não vão pedir para mim. Porque quando vocês estiverem juntos, colocando o defunto lá dentro, consolando a família e rolando a pedra, vocês vão estar demonstrando a minha presença, o meu amor. Porque só se faz isso por amor. E agora, em amor, consolando a família, nessa expectativa do que eu pedi, em amor, juntos, vocês vão tirar a pedra. Por quê? Porque aquilo que vocês conseguem fazer juntos, demonstrando amor, vocês têm que fazer. Aí quando
para a capacidade de vocês de fazer alguma coisa, quando chega ao limite, aí eu entro e eu vou agir. E é isso que ele está falando, né? Então é o seguinte, rolar pedra vocês podem rolar. Agora, ressuscitar aquela pessoa, hoje eu farei. Vocês também farão, mas vocês estão no processo de aprendizado, né? É o processo de aprender que nós faremos as obras que ele fez e obras maiores que ele fez nós faremos. Mas passou pelo processo do aprendizado. Então, aquilo que é possível a gente fazer junto, a gente tem que fazer. Por isso que a igreja está constituída. Por isso que nós não existimos diante de Deus sendo desigrejados. Porque é junto que nós conseguimos chegar diante do Senhor e receber do Senhor o cumprimento das promessas. Em unidade. Não existe uma unidade de várias pessoas no individualismo. Né? Não é no individualismo que se mostra a unidade. É no ajuntamento que se demonstra a unidade e que se move o coração de Deus aí, né? Então isso daqui é um ensinamento para a igreja, tá? E aí tiraram a pedra. Então Jesus alçou os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Ué, por que ele fala isso? Porque eu comentei aqui com vocês. Jesus, ele tinha se preparado para esse momento. Ele veio e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se você crer, você verá a glória de Deus. E agora é o seguinte, ele fala: Pai, obrigado porque o Senhor me ouviu. Ou seja, eu orei ao Pai para que eu viesse aqui agora e o que tiver que acontecer, aconteça. E aí ele agradece ao Pai e ele continua. Daí ele fala: eu sabia que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso, eu disse por causa dessa multidão que está ao redor, para que creiam que o Senhor me enviou e que é o Senhor que está fazendo as obras. Então, é algo que a gente sempre comenta, que está em João 14 também, quando ele conversa com Filipe, no versículo, quer ver? Ele fala assim, João 14:10, não crês que eu estou no Pai, o Pai em mim? As palavras que eu vos digo, não as falo por minha própria conta, mas o Pai que mora em mim faz as suas obras. Então, o que a gente sempre fala? Quando Jesus ele veio aqui, ele não foi a pessoa que fez os milagres. Jesus não curou, Jesus não ressuscitou, Jesus não expulsou o demônio pelo poder próprio dele de ser um Deus. Porque lá em Filipenses fala que ele se esvaziou da sua glória. Ele foi um canal. E em comunhão com Deus, fluiu o poder de Deus pelo Espírito Santo através da vida dele e tudo foi feito. Ressurreição, cura, demônios sendo expulsos, os sinais e as maravilhas. Se precisasse ter fluído o poder de Jesus para fazer isso, ele não poderia falar o que ele continua falando para Filipe em João 14. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores que essa. Porque eu teria que ter poder saindo de mim para fazer isso. E eu não tenho. Mas eu também posso ser, como Jesus, um canal e o poder de Deus fluir pelo Espírito Santo através da minha vida, e eu orar e a pessoa ser curada, e eu orar a pessoa ressuscitar, e eu orar e o demônio fugir, e os sinais e as maravilhas acontecerem através da minha vida, porque eu também aprendi a ser um canal. Então, Jesus não fez milagre com poder saindo dele, mas poder fluindo através dele. E aí ele nos ensina, e também através de nós pode acontecer. E ele faz questão de falar isso nesse momento que Lázaro vai ressuscitar. Pai, o Senhor me ouviu. Ou seja, é Ele que está ressuscitando, é Deus. Ele deixa bem claro aqui. Ok? E, como sempre, não posso deixar de falar, o milagre que Jesus fez com o poder dele foi ir até uma cruz e ser arrebentado sem reclamar. Esse ele fez com o poder dele, de homem, não de Deus. Com o poder de um homem obediente ao Pai. É que a gente sempre fala dos milagres de Jesus, e eu faço essa comparação, essa analogia, só para dizer que o que saiu pela força de Jesus foi somente a sua morte, como um cordeiro.
né? E aí eu uso milagre, mas milagre é sobrenatural, realmente não... Que milagre, é um milagre, né? Então, a gente costuma falar, e aí é um falsete da nossa língua, né? Então, de repente, a gente faz alguma coisa extraordinária, a gente fala, puxa, que milagre, né? Então, por exemplo, veio no culto, milagre, né? Estudou, milagre, né? Entregou as tarefas, milagre, né? Tem que ser sobrenatural, não. Esse é o poder nosso de fazer, ó, fica aqui uma série de dicas, né? De entregar trabalho, de estudar, aproveitando a ocasião, né? Tá? Muito bem, então, essa foi, né? Jesus fez exatamente, ele fez questão de enfatizar isso. E aí o que acontece? E havendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Tá? E o que havia morrido saiu atado os pés e as mãos com faixas. O seu rosto havia sido envolto em um sudário, um lenço. Jesus lhes diz, desatai-o e deixai-o ir. Então muitos dos judeus que haviam ido à casa de Maria e viram o que fizera, creram nele. Então, um milagre fantástico. Interessante, né? Muitas pessoas desenvolvem esse momento, quando Jesus fala especificamente, Lázaro, sai para fora. Porque se é um túmulo coletivo, e ele fala, sai para fora, de repente sai lá uma galera, né? E aí não era o propósito disso. Não tem... Vai ter esse momento de muitas ressurreições, no momento da morte de Jesus na cruz, né? Aí muitas pessoas vão se apresentar em Jerusalém. Mas, nós vamos falar sobre isso na aula que vem. Mas, aqui é a questão de um milagre, mostrando ressurreição, e ele trazendo para ele isso, que ele é a ressurreição e a vida. E as pessoas achando que ele é o que tem o poder da ressurreição da vida das pessoas que morrem no dia a dia. Não, as pessoas vão entender isso depois, de que todos os mortos, né, que creram em Cristo, eles serão ressuscitados para a vida eterna. É muito mais do que simplesmente orar por uma pessoa e ela ressuscitar. Hoje, se nós formos usados, nós vamos orar por uma pessoa e aquela pessoa poderá voltar a viver. Mas o que Jesus estava fazendo era algo infinitamente maior, ensinando algo que eles iriam entender depois. Como se já não bastasse um milagre desse tamanho, né? Mas que ele não tomou para ele. E, né, para a questão das pessoas que perguntam sempre, então ele já ressuscitou? Não, essa não é a ressurreição do justo, né? A ressurreição de Lázaro, as ressurreições que a Bíblia narra. Jesus, em relação a Jesus, tem 3 ressurreições. A ressurreição de Lázaro, a ressurreição do filho da viúva de Naim e a ressurreição da menina, da Talita, né? São as 3 ressurreições, acho que a Bíblia conta, se não me engano, né? Eu acho que são essas 3. Agora, não são... isso. No Antigo Testamento tem o soldado que cai nos ossos de Eliseu. Cai e já levanta ali ressurreto, já matando os outros com a espada. Isso. Mas aí está no Antigo Testamento. Nenhuma dessas ressurreições são ressurreições do justo. Do Antigo Testamento é para mostrar o poder de Deus através do profeta, e as do Novo Testamento é para mostrar o poder de Deus através do profeta, né, Jesus, mas o poder de Deus para o resgate da humanidade. Numa ressurreição eterna, justificada para com a eternidade com Deus, né? É uma forma lúdica, né? Eu vou ensinar vocês agora, vai ressuscitar uma pessoa, vai ser assim, né? Uma forma fantástica de mostrar o lúdico ali, né? Mas seria isso. Aí chegou um momento que Lázaro morreu, porque as pessoas falam, nunca mais morreu, né? Se ressuscitou, nunca mais morreu? Não, morreu, vai chegar uma hora que morre. Digamos assim, a ressurreição da eternidade é para a consolidação da nova vida, né? Agora, essa ressurreição, que é com o corpo glorificado, que é com premiação, esse tipo de coisa, né? Essa daqui não, essa daqui é a continuação da vida terrena, da história, isso, é a continuação da história humana ainda, aqui, não é da história eterna, né? Muito bem. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Muito bem. Aí, bom, já chegando para os momentos em que o Senhor vai partir ali para o seu sacrifício, então vamos entrar na última semana de Jesus, no seu ministério,
agora não mais, depois de algum tempo que a festa dos tabernáculos havia passado, chegando agora na festa da Páscoa, na última Páscoa que o Senhor Jesus vai passar aqui. Só que aqui agora ele será o Cordeiro Pascal, ele será o sacrifício, a oferta, né? E ele vai entrar então em Jerusalém. A festa da Páscoa, ela era comemorada no mês de Nisan, né? Então está iniciando o primeiro mês agora, tá? E vai acontecer tudo aquilo que acontecia na Páscoa. Então, quando foi dado a Páscoa para o povo judeu, que é exatamente aquilo, o momento em que o anjo da morte passaria e mataria todos os primogênitos do Egito. Primogênitos, filhos de homens e filhos de animais, né? Aqueles que não tivessem a marca do sangue de um cordeiro morreriam. E foi dado ao povo ali, os hebreus, que matassem o cordeiro e aspergissem o sangue sobre os umbrais da porta para que eles fossem protegidos. Esse momento foi um momento muito rápido, né? Eles tiveram que pegar esse cordeiro, eles tiveram que preparar tudo, já preparar as coisas para sair, para ir embora. Então foi um momento rápido. Depois isso foi organizado. Então você começa esse momento com 1 ou 2 semanas antes. Você tem que pegar aquele cordeiro e você tem que levar para dentro da tua casa. Então você vai sacrificar, na festa da Páscoa, você vai sacrificar esse cordeiro. Só que antes disso, você tem que levar para a sua casa e você tem que desenvolver um relacionamento com ele, tem que ter empatia com esse cordeiro. Então ele vai para a tua casa, ele é um cordeirinho macho, bonitinho, sem defeito, muito amigável, sabe? Muito, aquele pet, né? Daquela época, um pet, né? E aí você leva para sua casa e você começa a desenvolver um carinho com aquele animalzinho. E você começa a ter um sentimento com relação àquele animal. A ideia é que quando o sacerdote amarra esse animal, e esse animal de olhos abertos, né? Você coloca a sua mão sobre a cabeça dele, ele está ali sem saber o que está acontecendo, você está transferindo os seus pecados para aquele animalzinho inocente. E você faz isso, é transferido o pecado, e o sacerdote degola aquele animal, né? Imola ele, e o sangue dele todo ali é esvaziado. A ideia é que você se sinta muito mal com isso. A ideia é que você sinta um constrangimento sem limite disso que está acontecendo. Então, eu não posso aceitar acontecer isso. A gente poderia até fazer uma analogia meio chata aqui, né? Eu não gosto de falar sobre esse assunto porque dá muita polêmica. Mas imagina que você vai pegar seu poodle, né? Seu shih tzu, vai pôr a mão sobre a cabeça dele, você vai cortar a jugular dele e ele vai morrer no seu lugar, né? Ah, não, meu cachorrinho não, meu poodle não, né? É claro que não. A ideia é essa. Você não pode aceitar que um outro ser dê a vida pelos seus erros, né? Porque a gente não consegue imaginar esse carinho com um cordeirinho hoje, mas com o seu cachorrinho você consegue, né? Com o seu gato, sei lá, até com o seu peixe. Mas o que acontece? Foi dado de forma lúdica o cordeiro, claro, né? O animal da expiação. E durante esse tempo, então, tinha que ficar esse sentimento, esse desenvolvimento. As crianças iam lá e alimentavam o cordeirinho, você ia, sua esposa ia, e o cordeirinho fazia um barulhinho de choro, parecia criança. Então você tem que desenvolver um relacionamento com ele. Vai chegar o dia da Páscoa que você vai oferecer esse cordeiro será morto no seu lugar e você vai se constranger por isso. E aí depois da festividade da Páscoa vai ter lá uma semana de festa de santidade, que é a festa dos pães asmos. É a festa onde não se tem contato nenhum com o fermento. E o fermento, por ser uma massa podre, né, simboliza pecado, simboliza uma vida podre, uma vida velha, uma vida mundana. Então, imediatamente após a Páscoa, você tinha a festa dos pães asmos. Só que a festa dos pães asmos, ela começou uma semana antes, ela se transformou em 2 semanas. Então, uma semana antes da própria Páscoa, já se passava vassoura, pano, jogava todos os potes onde os fermentos tinham sido guardados. Para o judeu é assim, não pode ter uma faísca de fermento na minha casa. Transformaram em liturgia.
Se tiver uma faísca de fermento na minha casa, não pode. Eles juntavam tudo que eles achavam e tacavam fogo. Na semana anterior à Páscoa. Porque não pode ter fermento na minha casa, não pode ter nada. Vinho fermentado, não pode. Nada, pão fermentado, joga tudo fora. Pronto. É um tempo de purificação, de busca de santificação, de entendimento de salvação e de vida de santidade. Então foi algo lúdico muito bom, muito legal, se aplicado com intensidade espiritual, né? Bom, quando Jesus entra em Jerusalém, então ele entra e ele vai ficar lá uma semana. Ele já tinha, né, muitas pessoas o seguiam, muitas pessoas tinham contato com ele, mas ele está entrando ficar uma semana na casa pela qual ele dará a vida, entre aspas. Não será somente por Jerusalém ou pelos seus discípulos, será por toda a humanidade. Mas tudo aquilo que aconteceu de forma lúdica na Páscoa está acontecendo agora nesse caminho de Jesus. Nada do que acontece aqui será em vão, ou será sem sentido, ou será sem antes ter sido anunciado, né? É a semana que o Senhor vai entrar lá. E havia sido profetizado já, lá em Zacarias 9:9, que ele entraria num burrinho ou num jumentinho, tá? Também tem nas aulas, nos vídeos, detalhado tudo isso que a gente está passando aqui de uma forma mais sintetizada. Então, ele fala para os discípulos que entrem, né, que vão ali na cidade e vão encontrar um jumentinho, vão trazer. Se alguém perguntar, ele vai falar, o mestre precisa, né, dele. E aqui mostra a nossa prontidão em ajudar e a fazer a obra do Senhor. O mestre precisa. O que é que o Senhor precisa de nós? Aquilo que precisa de nós, nós temos que estar prontos a fazer. Aqui é no exemplo de um jumentinho. E quando ele entra sentado num jumentinho na cidade, ele quebra totalmente um paradigma que se existia, porque os grandes generais de guerra, quando venciam as suas batalhas e entravam nos seus cavalos nas cidades, acontecia exatamente isso. Eles colocavam ali as folhas, os ramos e glorificavam aquele general, os feitos daquele general, daquele rei que fez ou que iria fazer, mas principalmente os que haviam consumado, e esperavam do Messias de Israel um general de guerra que os livrasse da mão de Roma e transformasse Israel na dona do mundo. Então o mundo não é mais de Roma, o mundo agora é de Israel. Era o que eles entendiam da profecia, né, do grande libertador de Deus. E ele entra humildemente num jumentinho. E as pessoas começam ali a louvá-lo com o Salmo 128. O Salmo 118. O Salmo 118, 25. Rogamos-te, ó Senhor, salva-nos agora. Rogamos-te, ó Senhor, faze-nos prosperar agora. Bendito o que vem em nome do Senhor. Desde a casa do Senhor vos abençoaremos. Então, o que acontece aqui? Quando o Senhor ele entra, né, aquelas pessoas estão falando Hosana. Hosana, que significa o seguinte: salva-nos agora, vendo na figura de Jesus o Messias. Então, como ele é o Messias prometido, como ele é aquele ungido que viria para resgatar Israel, ele entra e ele é glorificado, e eles falam, salva-nos, é o Salvador que chegou, salva-nos, bendito seja, né, nas alturas. Então, isso depois nós transformamos uma doxologia, né? Doxologia são palavras de adoração. Então, hoje nós falamos Hosana, como se Hosana exaltasse e glorificasse a Deus. Não, Hosana mostra a nossa necessidade de salvação, que Ele é o Salvador, né? Então, Hosana, salva-nos, bendito nas alturas, né? E é isso que aquelas pessoas estão falando ali, reconhecendo que Ele é o Salvador, porque o nome de Jesus é o Senhor salva, né? Então, o Senhor salva está entrando e eles estão dizendo, salva-nos agora. Tá? E nesse relacionamento, então, o Senhor entra, os discípulos eles começam a reclamar, né, do que está acontecendo, daí Jesus fala, viu, se eles calarem as pedras clamarão. Eles estão fazendo exatamente aquilo que é para fazer. Os discípulos que já estavam andando com ele ali, né, os mais antigos, há 3 anos, ainda não tinham entendido isso.
E Jesus, ele entra e ele chora por Jerusalém, né? Ele chora pela Jerusalém que mata os seus profetas. E ele chora porque Jerusalém nunca esteve perto de Deus, nunca esteve próximo do Senhor, né? E é necessário ele fazer isso, e ele entende que ele irá dar a sua vida por eles, e eles não vão entender. E para a maioria ali não vai adiantar a morte do Senhor, né? Então, esse texto todo que está em Lucas 19, né? João 12, né? Ou Marcos 11, tá? Tudo isso que a gente comentou aí. Volto a falar, os vídeos estão de uma forma mais detalhada para assistir lá. Muito bem, então ele estabelece o momento que ele vai estar em Jerusalém. Primeira coisa que ele precisa fazer: purificar o templo. Ele já havia purificado o templo. No início do seu ministério, Jesus já havia purificado o templo. E agora ele vai novamente purificar o templo, só fazendo uma recordação. O que acontece? O templo de Herodes, um templo fantástico, tinha os seus compartimentos, o local que os gentios poderiam entrar, o local que as mulheres poderiam entrar, o lugar que somente os homens judeus poderiam entrar, né? O lugar que os sacerdotes se lavavam, o local que os sacerdotes eles tinham seus quartos, tinha toda uma estrutura fantástica ali no tabernáculo. Não é somente aquilo que a gente imagina do tabernáculo do deserto, né? O tabernáculo agora edificado em forma de templo, ele é maravilhoso. Ele tem construções com pavimentos maravilhosos lá. E entre esses pavimentos existe um lugar onde existem ali as casas de câmbio, porque também se havia o entendimento de que é o seguinte: bom, eu vou sacrificar, então tem o local do sacrifício. Mas eles já haviam entendido, e isso também era regra. Olha, eu venho de longe. Ao invés de eu trazer o animal do sacrifício, eu trago o dinheiro, tá? Eu vendo o animal do sacrifício, aí eu chego lá, e aí o que eu faço? Ou eu compro o animal do sacrifício, ou eu dou o dinheiro em oferta. E nisso tem um detalhe: você só pode dar o dinheiro que é o dinheiro santo. E o dinheiro santo é a moeda de Israel. Você não poderia vir com dinheiro romano, com dinheiro grego, com dinheiro de outros lugares. E aí você trazia esse dinheiro e tinha que ir para a casa de câmbio trocar esse dinheiro. Aqui já tinha um primeiro problema, que é o seguinte: vamos lá. Então você traz o equivalente, vamos dizer, nas nossas moedas, né? Então, por exemplo, eu trago o equivalente a R$1.000 e eu trago em dólar. Então, quando eu trago, aqui a relação cambial diz para mim o seguinte: esse equivalente de dólar, ó, eu te pago 970. É o que eu pago, 970. Aí você vai no outro, ó, do 972, vai no outro, do 965. E aí eles começavam a negociar o dinheiro que deveria ser santo. E a negociação que não deveria existir, deveria ter uma troca santa. Porque o que estava acontecendo ali era para o sacrifício em santidade. Não, era puro comércio cambial. Começa aí o erro. Segundo erro: não vou levar meu animal não, né? Via todos os animais, todos eles fortes ali, todos eles com um grande potencial de dar boas crias. Não, vou levar o dinheiro, chegando lá eu dou o dinheiro, chegando lá eu compro o animal. Estava errado. Cadê a empatia desenvolvida com o bichinho para levar lá e sacrificar? Que era prerrogativo para o sacrifício, porque é exatamente aquilo que eles vão ter que fazer quando eles olharem para a cruz e ter um sentimento de empatia com Cristo, né? Já não tinha. Outra coisa, aquilo de eu levar um dinheiro, e é o seguinte: o meu pecado, ele tinha nome e ele tinha preço para se pagar. Então é assim: não, esse meu pecado, eu preciso sacrificar um bode. Nesse meu pecado, eu preciso sacrificar algo maior. Preciso de 10 bois. Você pecou, hein? Não importa. Tem lá aquilo que a lei falava que era o preço do resgate do meu pecado. Mas eu chegava lá e resolvia simplesmente comprar alguma coisa que o meu dinheiro talvez desse, porque eu não queria gastar muito, e eu sacrificava.
sem entendimento nenhum do motivo que eu estou comprando, estou sacrificando. Mais ou menos assim, gente, é o seguinte, eu estou aqui no intervalo do almoço, e é o seguinte, está sobrando aqui uns 20 minutos, nós não vamos jogar truco, vou lá sacrificar. Total falta de relacionamento com o que está acontecendo, né? Tipo assim, ó, vou lá sacrificar, já venho. E nunca foi assim, não poderia ser assim. Então o Senhor, ele chega ali, é por isso que ele derruba as bancas, ele faz um chicote, ele destrói aquele comércio imundo que estava acontecendo ali, né? Por quê? Sem contar que você chegava ali, ó, eu vou comprar 2 rolinhas, então tem lá promoção, né? E o outro lá, leve 2, pague 1, né? Ou leve 5 e pague 4, né? E aí sobra 1 para você fazer o quê, né? 1 ou 2. Então era aquele negócio de, não, vem aqui, a brima vende aqui, tá mais barato. Aqui a rolinha bonitinha aqui, ó, pombinha bonitinha, viu? É como você vender vassoura na igreja para varrer o pecado, é vender lenço, é sabonete para você se lavar das suas impurezas, né? Feijão, hoje é feijão, né? Estão vendendo feijão. Eu vi um vídeo de alguém que está vendendo o ar do profeta, o ar profético. O ar, os profetas assopram numa bexiga, e você compra aquela bexiga, daí você chega na sua casa e solta o ar profético ali. Fazer um barulhinho. Gente, isso é maldição, né? E aí é isso, e é lenço ungido, e é sabonete, é vassoura, sabe? E você paga caro por tudo isso, né? Paga muito caro por tudo isso. E são esses que falam que o dízimo, se não for dado, a pessoa vai para o inferno. Mas se ela der o dízimo, ela está salva, né? Então, é assim, nem dentro do próprio protestantismo, de forma unânime, tem pastores que me representem, de forma alguma. Tem muitos que não me representam. Infelizmente, a igreja se transformou nisso. Só que Jesus, ele deu o exemplo do que fazer. Diante dele, na igreja dele, tem que ser santificado, tem que ser purificado. Eu não vou na igreja dos outros fazer isso, mas na igreja onde o Senhor me colocou, eu tenho a obrigação de... Também não vou sair dando chicotada em todo mundo, mas de me reunir, conversar e falar, isso está certo, isso está errado. Ou pelo menos pedir uma orientação na palavra e falar, por que está assim? E eu vou falar uma coisa, vender pastel depois do culto não é comércio daí, gente. Vender pastel depois do culto, vender um doce depois do culto é para arrecadar um dinheiro para fazer um acampamento. É para arrecadar um dinheiro para fazer missões. Não tem nada a ver com o que eles estavam fazendo de comércio, porque me perguntaram também. E esse negócio de vender trufa depois do culto, não é comércio? Viu? Quando a igreja se reúne, imagina o seguinte, imagina um ministério de juniores. E aí os pais, né, as mães, fazem bolos e pudins e doam. E essas crianças levam, depois do culto, e partem em pedaços, e é vendido. Quer dizer, foi doado, não teve custo, depois do culto aquilo é vendido para a igreja compra, ninguém é obrigado a comprar, mas compram, e todo esse dinheiro arrecadado vai ajudar aquele ministério a fazer um acampamento para o Senhor. Isso não é comércio. Isso está longe de ser este comércio da purificação. Então tem gente que pergunta isso também. Nós temos que dividir, separar as coisas. Ou eles estavam desmerecendo aquilo que se cumpriria no corpo de Cristo, ou eles estavam comercializando Cristo, né? Essas duas questões pegavam forte ali. Então, está tudo errado, né? O que Jesus mostra, está tudo errado, tá? E ali então é que ele purifica o templo, tá ok? Vou descer no fundo do poço para pegar a bênção para você. Aí você me dá uma oferta. Não é lógico isso, não tem nada de bíblico nisso. Mas existe ali, nesse movimento, está existindo ali naquele momento, um momento simplesmente de você se unir em fé e você desenvolver alguma coisa espiritual, que não é comércio, porque a gente sempre deu tabuinha ungida, a gente sempre deu lencinho ungido, mas a gente deu, né? Distribuiu o copinho ungido, né? Distribui o próprio óleo ungido, né? Que são ali coisas para reforçar a nossa fé, sem comércio. Aí você se aproxima mais de um movimento
onde está todo mundo engajado em fé para um bem espiritual. Você comercializar e vender isso, por mais que a pessoa que está comprando tenha fé, isso é abusar da inocência e da fé da pessoa e comercializar Cristo. Aí está errado, entendeu? Agora, nós vamos ensinar as nossas crianças, nós não vamos fazer elas descer em poço, vender vassoura, essas coisas, nós vamos ensiná-las, né? E aí é aquilo, e sabe, o engajamento das crianças, no exemplo que eu estou dando das crianças, o engajamento das crianças é muito gostoso, é muito bom, porque elas se fortalecem, porque elas vão passar 2, 3 dias juntas no acampamento, glorificando a Deus. Então esse engajamento ele é benéfico. Volto a falar, nada de comercial nessas coisas, né? E temos a obrigação de ensiná-las da forma correta daí, né? Mas isso é num relacionamento com o Senhor. Todas essas coisas a gente analisa e estuda nos nossos cursos ministeriais daí, né? Tudo isso a gente levanta lá. Mas, então, porque quando a gente fala da purificação do templo, toda forma de comércio que a gente imagina nos vem à cabeça. E as perguntas começam a surgir. E aí a gente tem que fazer a separação entre o santo e o profano, né? E existe o santo e existe o profano. Ok? Tudo bem até aqui? Ok? Muito bem. O Senhor vai entrar no discurso escatológico, né? Em Mateus 24, e também Lucas, e também Marcos, o Senhor fala a questão do sermão escatológico, das coisas que aconteceriam nos últimos dias. E aqui, lendo esses textos, né, o Senhor ele nos traz muitas revelações duras. E existe aquela questão que sempre nos vem à mente, né? Tá, nós estamos numa igreja, nós acreditamos que a igreja ela passará pela tribulação, ela não passará pela tribulação, ela será livre dos sofrimentos que são ditos. O que acontece? Bom, se você simplesmente ler Mateus, capítulo 14, você vai ver que chega uma hora, o Senhor ele começa numa narrativa, né? Falando sobre guerras e rumores de guerra, Mateus 24, tá? Nação contra nação, fala sobre fome, terremoto, fala sobre o princípio das dores. Quando chega no versículo 9, ele disse assim: então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Jesus está dando a certeza aqui de que passarão pela tribulação, tá? Eu só vou colocar, depois eu vou fazer observações em relação a isso, tá? E aí ele continua falando de falsos profetas, fala que o amor de muitos se esfriaria, a maldade será multiplicada, e o Senhor, ele vai trazendo aqui uma narrativa, tá? De tudo aquilo que acontece. E quando chega, no final ele fala, só que o evangelho será pregado em todo mundo, e aí será o fim, tá? Aí ele continua a partir do versículo 15 até o 44, né? Fujam da tribulação, ou seja, a tribulação está aqui, eles entregarão vocês, mas fujam da tribulação, né? Fujam. E ele fala daí da segunda vinda dele, de Cristo. Então nós entendemos o momento da segunda vinda como sendo o momento do arrebatamento. E então nesse momento a igreja seria tirada daqui e a tribulação não teria mais relacionamento. Mas até aqui fica aquela pergunta: a igreja teve relacionamento em relação à tribulação? Tá? Fala que o Filho do Homem vem, né? Os céus serão abalados, e fala sobre os anjos reunirem todos os escolhidos, fala sobre vigiar, orar, fala algumas parábolas, tá? A respeito desse momento. Bom, vamos tentar agora entender tudo isso que é falado. Primeiro, quando nós falarmos de escatologia exaustiva, nós teremos que pegar os textos de Daniel, temos que pegar vários versículos soltos no Antigo Testamento, temos que pegar esse sermão escatológico de Cristo, temos que pegar as cartas que Paulo escreve à igreja de Tessalônica, e temos que pegar o Apocalipse. E em tudo isso, nós iremos tentar montar uma linha cronológica ali,
dos acontecimentos dos últimos dias, né? E aí nós passaremos a ter a ideia de uma igreja que passará pela tribulação ou não. E aí existem as teorias. Por exemplo, primeiro, a igreja passará pela tribulação. É uma teoria, até o momento em que o Senhor a leve. Existe uma outra teoria, que é a igreja ela será arrebatada antes desses acontecimentos. E ela não passará pela tribulação. É uma outra teoria, porque quando nós vemos ali em Apocalipse, a gente vê que nós estaremos com o Senhor olhando o que estará acontecendo aqui embaixo. Então aí é um outro posicionamento. Enfim, nós temos ali esses pontos todos sendo falados. Mas é interessante que aqui em Mateus, o Senhor, existe também a questão, lembrei, de a igreja não passar pela tribulação, mas o povo escolhido de Israel, daqueles que aceitaram a Jesus, passarem pela tribulação. Então existe uma diferença entre a igreja no mundo, resgatada, e o povo escolhido, porque o Senhor ele tem 3 formas de relacionamento conosco. Ele tem uma forma de relacionamento com o povo escolhido, é particular. Tem uma forma de relacionamento com a igreja, somos nós. E tem uma forma de relacionamento com o mundo, que não o conheceu ou não o aceitou. Tá? E é dele. Nós não interferimos, não interpretamos. A única coisa é que quando fala da igreja, nós somos portadores da esperança de que o sangue de Cristo purifica o homem de todo pecado. E somente o sangue de Cristo pode nos salvar. E essa é a mensagem que recebemos, essa é a mensagem que nós acreditamos, e essa é a mensagem que nós proclamamos. E é isso que nos é dado o direito e a obrigação de falar. E no relacionamento com o mundo, o relacionamento com Israel, isso é particular do Senhor. Porque existe aquela pergunta, tá aí quem nunca ouviu falar do Senhor? E aí a gente desenvolve esse tipo de assunto em outras matérias. Quem nunca ouviu falar, quem nunca teve chance, e aquele povo que nunca chegou ao Evangelho. E aí a gente trata esse tipo de assunto quando a gente fala sobre salvação. Tá? Quando a gente faz os estudos sobre salvação, a gente fala sobre todas essas coisas. Que não é o momento aqui agora. Mas, para nós, fica aqui o Senhor falando, olha, vos entregarão a tribulação e vos matarão, ou seja, morrerão. Mas ele está falando com quem? É o povo escolhido ou é a igreja? E isso não está resolvido aqui. Existe uma questão em Lucas 21, a gente está indo para o final, tá? Lucas 21, 7, do 7 ao 36. Primeiro, no 16, e sereis entregues ainda por pais, irmãos e parentes, amigos, e matarão alguns de vocês, e sereis aborrecidos por todos por causa do meu nome, mas nenhum cabelo de vossa cabeça morrerá. Agora me deu esperança e uma certa dúvida. Ele acaba de falar que nos entregarão à morte, mas ele garante que nenhum cabelo da minha cabeça perecerá. E aí agora eu fiquei na dúvida, vamos embora, terminar a live? Não. Aí é o seguinte, quando o Senhor fala, nenhum cabelo de vossa cabeça perecerá, ou nenhum cabelo de vossa cabeça se perderá, tá? Isso tem muito mais a ver com aquilo que está escrito em Filipenses 3:21, que fala a respeito de quando nós ressuscitarmos, nós vamos ter um corpo glorificado semelhante ao dele. Então é assim, se o Senhor voltar e nós estivermos vivos, nós receberemos um corpo glorificado. Mas se nós já tivermos morrido, nós seremos restaurados a um corpo, como é o nosso aqui, porém, aí ele será glorificado, mudará a estrutura dele. Então, o que é que o Senhor está falando? Quer você passe pelo sofrimento ou não, não se perderá aquilo que você é. E você estará restaurado num corpo agora incorruptível, eternamente diante de mim. Tá? E estudando mais, a gente entende o seguinte, aquelas pessoas que de repente, né, são ali perfeitas, tal, terá seu corpo glorificado, restaurado dessa forma. Quem tem alguma falta, ou por alguma doença, ou por alguma coisa que aconteceu, será restaurado, e aí terá o seu corpo perfeito, em um corpo eterno glorificado. Tá? Então, nos estudos escatológicos completos, nós podemos tirar todas as dúvidas que aqui se levanta, né?
Mas o que o Senhor nos fala aqui é assim: haverá sofrimento, então alguém sofrerá. Tá. Poderá ser a igreja a qual eu pertenço ou não. A minha missão, eu tenho que entender o seguinte: a minha função não é eu ficar preocupado com a tribulação e eu ficar desenvolvendo teorias a respeito dela. Primeiro, eu tenho que me preparar. Se eu for passar por ela ou não, eu tenho que estar preparado. Mas segundo, eu tenho que, antes dela, fazer a minha missão, que é o ID, que é o avisar a todo mundo a respeito de Cristo e trazer as pessoas a uma vida eterna. Essa deve ser a minha preocupação. E não com os últimos dias, porque existem pessoas que empregam muito mais a sua energia em tentar entender como serão os últimos dias e dar resposta, do que viver o presente, que é fazer o ID. E está errado, e está pecando quem faz isso. É meu ministério. Não. O ministério da igreja é o ID. Não existe ministério de revelar coisas ocultas. O Senhor o faz no momento certo para quem for necessário. Mas o ministério é o ID. Esse é o ministério da igreja. Ninguém está aqui para tentar adivinhar uma coisa futura que Jesus não revelou e que ele disse que nem para ele o Pai revelou. No caso do dia da volta de Jesus, ele fala: mas nem eu sei. É só o Pai. Tá, Jesus não sabe, mas eu sei. Eu faria obras maiores que a dele, ó, eu sei. Sabe nada. Não tem que saber. Porque é o seguinte: para a pessoa que morrer neste exato momento, a volta é agora. Né? Porque morre e aí só vai ter consciência de novo no momento do arrebatamento. Então, se morreu agora, acabou. Estou sofrendo 100 mortes agora. Tem pessoas que estão vivendo uma vida de morto, sem ter a salvação, preocupado com um momento futuro de tribulação, querendo saber se ainda haverá chance de salvação, porque é o seguinte: quando o Senhor Jesus ele arrebatar a igreja, o que é que vai junto com a igreja? O selo de promessa da igreja. O selo de promessa de salvação, que é o Espírito Santo. Ele vai junto. E se o Espírito Santo não estiver aqui no ministério dele de convencer o homem do erro, o homem vai ter que se convencer sozinho. Mas se com o Espírito Santo já passa um perrengue para conseguir convencer a pessoa, imagina o cara opiar sozinho. Ah, agora eu vou se salvar. É nada. Então nós temos que chorar agora. Porque em escatologia fala que toda a nossa lágrima será enxuta. Nós não veremos pessoas que nós amamos lá e nós não choraremos, porque as nossas lágrimas serão enxutas. Mas eu vou falar uma coisa: eu hoje, imaginando hoje que uma pessoa que eu amo não vai, então hoje que eu choro e eu tenho que falar de Jesus para essas pessoas. E para todo mundo, não só para aquelas que eu amo, né? Para todas que o Senhor me der a oportunidade. Então, a questão da escatologia é uma questão para que a igreja se prepare. E para que a igreja alerte. E para que a igreja fique em comunhão. Agora, se preocupar, não. E quando a gente for ler a maior porção da escatologia, que é o Apocalipse, logo lá no começo está escrito: felizes aqueles que vão ler agora o Apocalipse, porque terão a certeza da igreja vitoriosa. Então é nisso que nós entendemos sermão escatológico e escatologia. Pessoas se preocupando com escatologia é perda de tempo, é teologia da curiosidade para atrair pessoas vazias para dentro da igreja, não enchê-las com nada espiritual e elas irão embora tendo ainda um pré-conceito da igreja. Vão pensar agora 2 vezes antes de ir para a igreja, porque foi e continuou vazia. São pessoas atrapalhando o ID. Nossa missão é amar as pessoas e mostrar Cristo.